Bom, pessoal, beleza? Mais uma história para vocês aí, né? Essa é uma obra de ficção. Tem uma musiquinha do fundo aqui, mas do vizinho não esquenta não é fundo musical não. Mas vamos lá. Essa história que eu vou contar é uma ficção, mas poderia ser uma realidade. Há muito tempo atrás, lá pela década de 20, lá para aqueles ricão de Goiás, vivia lá um fazendeiro, o senhor Quinzinho, e sua esposa, o nome dela era Ilza. Dona Ilza, uma mulher baixinha de 1,5 m, né? 1,5 m de tamanho, cabelo preto até a cintura. O seu pai era índio, era descendente de índio. Uma mulher muito inteligente, muito trabalhadora também. E o seu Quinzinho era imigrante lá da Itália. E o seu Quinzinho era um trabalhador, a fazenda era grande, tinha muitos empregados. E ele tratava bem seus empregados. Ele nunca se preocupou assim, nada sobre religião, não conhecia Deus, nem conhecia nada de Bíblia, não conhecia nada disso. Porque naquela época, a Bíblia até era um livro proibido. A Bíblia, pelo que eu sei da história, até 1950 era proibida no Brasil. Não tinha circulação de Bíblia no Brasil. Existia cristão sim, mas eram muito poucos. Cristão que eu falo, crente, evangélico, essas coisas, né? Como eu sou também, graças a Deus. O seu Quinzinho tinha muitos empregados. Ele tinha 3 filhos, 2 homens e a caçula, que era mulher. O seu Quinzinho levantava cedinho. Dona Ilza, sua esposa, mulher trabalhadora, muito trabalhadora. E agora tem o cara do sorvete passando, mas esquenta a cabeça com isso não. Ele levantava todo dia cedo, antes das 7 da manhã já estava em pé, seus empregados já estavam esperando. Ele pegava, né? Na época ele não tinha carro, tinha carroça, colocava todo mundo em cima da carroça, levava para o sítio. Ele fazia a questão de pagar o almoço para os empregados. Os empregados não levavam marmita, ele mandava preparar o almoço. A dona Ilza, junto com os seus filhos, né, eram pequenos ainda na época, né? O menino, os 2 filhos homens dele eram pequenos, a menina também era bem pequena, não tinha nem 10 anos a menina, mas ajudava a mãe. Já logo cedo, depois do café, preparava o almoço, para mais ou menos 10, 10 e pouco, 10 e meia no máximo. Seus empregados estavam almoçando na roça. E ele fazia isso durante muito tempo, e era costume da vida dele. Neste ponto, apesar de não ser um homem religioso, nunca se preocupou com isso, ele fazia isso. Era do coração dele. E a dona Ilza também muito caprichosa, mulher valente, também descendente de índio. Ela nunca soube nada sobre Deus, nada sobre isso. Ela desconhecia isso. Amava o marido dela, era a paixão da vida dele. E aí, depois de muitos anos fazendo isso, tratando bem os empregados, tem um empregado dele, que ele de vez em quando ia na casa dele, conversar com ele. Esse empregado dele, ele era crente. E ele, quando ia almoçar, esse empregado dele pegava a marmita, o almoço que o seu Quinzinho, dono da terra, cedia para os empregados. Ele pegava agora está passando um avião aqui em cima, nossa, hoje está um barulho danado aqui em casa. Ele pegava o pratinho dele, o pessoal chamava, lá vai o crente, é assim.
E aquele homem já bem de idade, né, com seus mais de 70 anos, o empregado, pegava seu almoço ali, né, ia debaixo de uma árvore ali, ficava ali, almoçava, fazia a hora do almoço dele, depois voltava a trabalhar. E o pessoal achava esquisito, porque ele não comia tudo junto, ele ia debaixo daquela árvore, ficava ali. Era a vida dele. É um empregado que falava pouco, bom de trabalho, o seu Quinzinho gostava muito dele, era o melhor empregado que ele tinha, era aquele crente ali, era um homem ali. Não só por causa de ser crente não, mas o homem trabalhava muito, apesar da idade. E assim seu Quinzinho fazia, gostava de ir na casa dele, conversar com ele, levava verdura, levava às vezes um porco que ele matava, ele dividia entre os empregados, que costumava chamar a porva, né, que não é pólvora, é porva, quer dizer, matava um porco e levava um pedacinho, um pouco da carne que ele dava para os empregados também. E ele fazia isso. E ele, o seu Quinzinho ia na casa dele conversar, ele morava numa tapera na beira de uma estrada. E aí, quando foi um dia, o seu Quinzinho já tinha acabado de jantar, né? Jantava lá pelas 6, 7 horas. A dona Ilza lá preparava, a esposa dele preparava o almoço. E preparava o almoço, não a janta, quer dizer. E jantava e ficava por ali, tomava seu cafezinho, né? Ele fumava seu cigarro de palha, que era costume dele também fazer isso, e depois ia dormir. Quando foi numa noite, isso foi numa noite de sexta-feira, de sexta passada, ele deitou e teve um sonho. Nesse sonho ele viu um homem todo de branco, uma roupa bem brilhante, e disse: Quinzinho, prepara o enterro, que o homem mais rico da cidade vai morrer. Prepara o enterro. E aí ele levantou de manhã cedo, no sábado de manhã, já suando, falou: mulher do céu, eu vou morrer. A mulher dele falou: que é isso, homem? Tá doido? Mas quem é que vai morrer? Não, vem um homem de branco, pai, eu acho que é um anjo. Sei, um homem todo de branco. E falou para mim preparar o enterro, que o homem mais rico da cidade vai morrer. E esse homem sou eu, que eu sou o homem mais rico da cidade. E ele era mesmo. O homem mais bem, pequena cidadezinha, era muito rico. Tem muitas terras. Homem bom toda a vida. Ajudava muita gente. E ele foi, contou para o alfaiate, que fazia as roupas dele, contou para o carpinteiro, que também fazia algum serviço para ele quando ele precisava. Falou: prepara o melhor caixão que você tiver, da melhor madeira. Que madeira naquela época era caro, meu. Caro para chuchu, uma tábua. Era o preço de um boi. Preparou certinho, foi lá no alfaiate, né? O senhor Kimura, japonês que veio do Japão, era alfaiate dos bons. Inclusive o senhor Quinzinho ajudou muito ele. Falou: senhor Kimura, eu tive um sonho assim, assim, contou para ele. Ele falou: Grandido, vai morrer, né? Senhor Kimura, puxa vida, eu vou morrer. Veio um anjo lá no meu sonho e falou que preparar o enterro, que o homem mais rico da cidade vai morrer. Eu falei: você vai morrer? Que pena. Grandido gosta muito, Kimura gosta muito de você. Aí preparou um terno bonito. Quando foi na semana seguinte, estava tudo preparado certinho. Quando foi na outra sexta-feira, já assim, depois do almoço, o senhor Quinzinho mandava levar o almoço para os empregados e sentava debaixo de um pé de fruta-pão. Pé de fruta-pão que o avô dele tinha plantado. Ele fez um banco e ficou ali, sentava ali, ficava ali, ele e sua esposa ali. Quando veio o empregado, né, o Joaquim, que era o empregado, filho dos empregados dele, falou assim: senhor Quinzinho, o crente morreu, senhor Quinzinho. Falou: como é que é? Aquele crente lá que mora na Palhoça, perto lá da beira da estrada, morreu. Como que morreu? Sei lá, ele não veio trabalhar e a gente foi lá na casa dele. Ele estava deitado assim, ele estava
ajoelhado no pé da cama e morreu. Eu acho que ele morreu à noite. Porque ele costumava jantar, ajoelhar e orar e morreu. Aí ele lembrou do sonho. Mas como? O anjo falou que o homem mais rico da cidade ia morrer. E aí ele começou a lembrar das palavras que aquele velho crente pregava para ele. Aquele velho crente dizia para ele, ó, Soquinzinho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aceita Jesus como Salvador. Coloca tesouro no céu, não tesouro nessa terra. E começou a lembrar todas aquelas palavras. E aí Soquinzinho foi lá, ajoelhado. Pegaram ele, colocaram naquele caixão. Soquinzinho fez uma bela festa, que era costume. E aí Soquinzinho relatou todas as palavras que aquele velho crente pregava para ele. Que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E aí Soquinzinho, Deus abriu a mente dele para ele entender a palavra. Soquinzinho depois se converteu, virou crente também, Dona Nilza também, seus filhos, e fizeram aquele enterro. Até o prefeito da cidade veio naquele enterro. As pessoas, veio o seu figura, né, o alfaiate, veio o carpinteiro, veio todo mundo. E todos honraram aquele velho crente que morreu. Então fica aí essa história. Fica aí essa pequena história para vocês, para exemplificar que vale a pena servir a Jesus Cristo. Um abraço, Deus os abençoe.